bariátrica. Vocês conhecem a cirurgia chamada bariátrica, cada vez mais difundida, cada vez mais prescrita, cada vez mais feita e que promete muitas vezes gerar uma perda de peso gigantesca no paciente. E de fato o paciente perde muito peso. Mas será que realmente a bariátrica é muito boa? Será que a bariátrica resolve o problema? É isso que nós vamos conversar no vídeo de agora. Meu nome é Márcio Passos, sou médico, trabalho com emagrecimento, trabalho buscando sempre a qualidade de vida, especializado em nutrologia, trabalho com medicina integrativa. Se você ainda não me conhece, se você não me acompanha aqui. Semanalmente estou postando vídeos novos. Se você curtiu o vídeo, dá o seu like, segue o canal, compartilhe o conteúdo se for interessante para você ou para alguém que você conhece. Que é a bariátrica? Que cirurgia é essa? Também conhecida como cirurgia metabólica, é uma cirurgia que vem sendo difundida pelo menos há uns 10 ou 20 anos, é uma cirurgia muito utilizada para perda de peso e realmente o paciente perde muito peso. Qual é o grande problema da bariátrica? Muitas vezes o paciente faz a cirurgia, chega a perder até 40 quilos e até mais de 40 quilos, muda a vida completamente do paciente, mas se o paciente não aprender a se alimentar, geralmente a partir do 6º ou do 7º ano o paciente volta a ganhar peso. Eu tenho vários pacientes que eu acompanho no meu consultório, acompanho online, que chegaram a perder peso, perderam muito peso após a bariátrica, mas recuperaram grande parte desse peso. Alguns pacientes, inclusive, que eu acompanho e posso falar por experiência própria, que chegam inclusive a ganhar o mesmo peso que perderam. Ou seja, o paciente muitas vezes perde 40 quilos com a bariátrica e pode recuperar os 40 quilos. Mas o que é a bariátrica? Então, apenas uma leve noção para que vocês entendam, ela é uma gastroplastia, ou seja, o paciente ele perde uma parte do seu estômago, o estômago do paciente ele é diminuído cirurgicamente e é feita uma conexão desse estômago diretamente com o jejum. O jejum é uma parte do intestino em que é feita essa ponte. Então, grande parte do duodeno é perdida, ou melhor, ela é desviada. Então, o que é o duodeno? O duodeno é a principal parte do intestino responsável pela absorção de nutrientes. O alimento ele sai do estômago e passa diretamente para o jejum. É feita uma derivação gastrojejunal. Essa parte do duodeno que o paciente perde porque ela é desviada, leva a deficiências. Então o paciente que faz a bariátrica é um paciente que vai ter deficiência de vitaminas B1, vitamina B9, ferro, B12 pelo resto da vida. Por quê? Porque a principal parte do intestino que absorve, o paciente já não a tem mais. E em função desse pulo, ou seja, dessa ponte, o alimento sai do estômago e já cai diretamente no jejum, o paciente pode ter alguma síndrome de dumping, o paciente pode evoluir com hipoglicemia pós-prandial, um sintoma também muito comum no paciente pós-bariátrico. Então o que eu quero deixar claro é que é uma cirurgia. Há uma mudança anatômica. Então por que o paciente perde 40 quilos? Por que o paciente perde tanto peso? Porque uma parte do seu trato digestivo é modificada. E essa modificação não recupera mais. Ou seja, o estômago vai ser modificado, essa derivação gastrointestinal vai acontecer e não há mais volta. Então o paciente deve fazer acompanhamento com o nutrólogo, deve fazer acompanhamento com o nutricionista, com o endócrino, para reposição dessas vitaminas. E fazer a reposição de forma adequada. Eu vejo muitas vezes o paciente pós-bariátrico, e como é um acompanhamento eterno, muitas vezes o paciente faz acompanhamento no primeiro, no segundo, no terceiro ano e o paciente não dá seguimento. E aí o paciente evolui com deficiência de vitaminas B12, o paciente evolui com anemia, muitas vezes chegando a tomar sangue, deficiência de ferritina, comprometimento da imunidade, simplesmente porque não faz a reposição adequada. E quando faz essa reposição, muitas vezes faz essa reposição com vitaminas de farmácia, com centro, com suplementos de A a Z, que na verdade utiliza subdose. Então eu quero que vocês entendam comigo aqui, você que está me acompanhando, você que tem interesse na cirurgia bariátrica, eu quero que você entenda o seguinte: se eu estou explicando para você que a principal superfície absortiva do trato digestivo é o delgado e essa parte não tem mais, então se o paciente toma subdose, o paciente já não vai conseguir absorver muito. Então se essa subdose, que é subdose para qualquer pessoa, é subdose para um indivíduo que tem um intestino normal,
e é por isso que ela é vendida sem receita médica, o indivíduo normal, que tem todo o seu intestino normal, já vai absorver pouco, e para o bariátrico, cuja superfície de absorção é diminuída, ou seja, ele precisa de uma dose ainda maior, e muitas vezes ele faz uso apenas de doses convencionais vendidas na farmácia sem nenhum tipo de acompanhamento. E é interessante e é importante entender que esse acompanhamento é eterno, porque essa superfície que foi cortada não volta. Ou seja, foi feito um procedimento cirúrgico. Mas bem, a cirurgia bariátrica de fato perde peso, o paciente perde muito peso, e o principal problema ainda não é este. O maior problema, a meu ver, é a mudança alimentar que de fato não acontece. Então, num primeiro momento, o paciente vai perder peso, por quê? Porque o seu estômago vai ser reduzido de tamanho, consequentemente o paciente acaba tendo uma saciedade maior. Então, por mais que o paciente continue comendo o que sempre comeu, por mais que o paciente continue comendo as mesmas comidas que sempre comeu, ele vai comer menos. Ele vai comer menos porque o seu estômago está reduzido de tamanho. Se ele comer muito rápido, ele vai ter uma síndrome de DUP, com enjoo, com náusea, com vômito, porque o alimento chega muito rápido no jejum. Lembra que eu falei da derivação gastrojejunal, que pula o delgado? Então, isso vai acontecer na bariátrica e o paciente pode ter essa hipoglicemia pós-prandial, pode ter a síndrome de DUP, e isso pode gerar mal-estar. Então, consequentemente, o paciente pós-bariátrico vai comer menos e, consequentemente, ele perde peso. Outras alterações que acontecem na cirurgia bariátrica, por isso que ela é chamada de cirurgia metabólica, é porque ela leva a uma alteração de outros hormônios. Então, a alteração de neuropeptídeo Y, a alteração de incretinas, que são hormônios liberados pelo intestino, e todas essas alterações hormonais, por isso que ela é chamada de metabólica, levam à perda de peso. E geralmente essa perda de peso ela vai acontecer, por mais até que o paciente não mude a sua alimentação, vai ocorrendo ao longo de 6 a 7 anos. Após esse período, o paciente começa a engordar, o paciente volta a engordar. Com muitos pacientes, como eu havia falado no início do vídeo, voltando muitas vezes a ganhar até tudo aquilo que havia perdido inicialmente. Então, o que é que eu oriento? Eu particularmente não sou favorável à bariátrica para a grande maioria dos casos muito específicos até recomendo, mas casos muito específicos. E doutor, quais seriam os casos específicos que você recomendaria? Então, talvez uma obesidade extrema, um IMC acima de 60, um quadro extremamente grave que o paciente corre um risco iminente de morte, e no caso de uma diabetes que é totalmente incontrolável. Por quê? Porque não se sabe exatamente o porquê, mas essas alterações que eu relatei de GIP, de incretinas, de neuropeptídeo Y, leva à correção da diabetes. Então, muitos pacientes que fazem a bariátrica ficam curados da diabetes. Não se sabe exatamente o porquê, mas de fato ficam. E essa melhora da diabetes é um ponto interessante da bariátrica. Mas você pode ter uma melhora da diabetes mudando a sua alimentação. Você pode ter uma correção da pré-diabetes. Você pode ficar curado da sua pré-diabetes sem fazer cirurgia bariátrica, mudando apenas a alimentação. E mesmo os pacientes que fazem a bariátrica devem fazer a mudança alimentar para que não voltem a ganhar peso novamente, porque eles continuam comendo excesso de carboidrato, o excesso de carboidrato vai ser metabolizado e vai ser convertido em gordura corporal. E é isto que leva muitos pós-bariátricos a engordarem no futuro. Também é importante entender e é importante relatar as complicações da bariátrica. Então já citei aqui algumas complicações da bariátrica, como essas hipovitaminoses, como essas anemias secundárias da deficiência de ferro, deficiência de B9, deficiência de B12, que pode levar a uma anemia megaloblástica. Deficiências de B12 também pode levar a um comprometimento neurológico. Quando você tem um nível de B12 muito baixo, o paciente pode ter retardo no desenvolvimento intelectual, o paciente pode ter diminuição da sua concentração, o paciente pode ter uma dificuldade até de aprendizado pela deficiência de vitamina B12, pode ter mais cansaço na medida que ele tem deficiência de ferro, porque é o ferro que forma a hemoglobina que transporta oxigênio pelos tecidos, então o paciente pode se sentir mais fadigado, inclusive por essa anemia ferropriva por deficiência de ferro. E além disso, existem os riscos inerentes ao procedimento. É importante destacar que a cirurgia bariátrica é um procedimento cirúrgico. É um procedimento cirúrgico com uma mortalidade em torno de 1%. O que significa 1% de mortalidade? Que em torno de 100 pessoas que vão fazer a bariátrica, uma pessoa pode morrer, que pode ser você que está me assistindo. Espero que não, mas pode acontecer. Então é um procedimento cirúrgico que pode trazer riscos. O paciente pode vir a falecer pelo procedimento cirúrgico, o paciente pode evoluir com trombose pós-cirurgia, no período de recuperação, no pós-operatório, o paciente pode evoluir com infecções, o paciente pode evoluir com outras complicações. Então eu particularmente não recomendo a bariátrica a grosso modo, como eu falei, em situações muito específicas pode até ser uma opção, mas não a grosso modo. E para todos aqueles que desejam fazer a bariátrica, tem que ter a mudança alimentar. Porque se não houver a mudança alimentar, se você achar
achar que fazendo a bariátrica você vai perder peso e esse peso vai se manter, infelizmente eu tenho que te confessar que não. Após um período de tempo que é individual, eu observo na minha prática que é em média de 6 a 7 anos o paciente volta a ganhar peso. Então é fundamental mudar a alimentação. Isso é fundamental para todos. O que eu expliquei no início do vídeo é que o meu foco é no bem-estar, e o bem-estar na qualidade de vida. E isto passa sim por uma boa alimentação. Bom pessoal, então esse foi o vídeo voltado para a bariátrica. Expliquei um pouco da fisiopatologia, expliquei um pouco das consequências, da necessidade de reposição. É fundamental o acompanhamento médico pós-bariátrico para a reposição dessas vitaminas, para que o paciente não tenha nenhuma deficiência. Se ficou claro, se gostou, curta, dá o seu like, compartilha. Se tiver alguma dúvida, se tiver alguma sugestão, se tiver algum depoimento, se você fez a bariátrica, se você voltou a engordar, porque esse seu depoimento pode ajudar outras pessoas. Então coloca aqui nos comentários, compartilha comigo, compartilha com outras pessoas. Vamos ajudar outras pessoas também. Então até o próximo vídeo. Tchau!